Perda e pesar. Hoje, mais que ontem, se busca habilidades para minimizar o sofrimento e a aflição dos doentes no processo de morrer. De acordo com o Índice de Qualidade de Morte da Revista Economist de 2015, o Reino Unido é o país com melhor qualidade de morte. O Brasil está no 42º lugar no ranking geral. A morte é um fenômeno tão natural quanto nascer e o crescer. A morte e o morrer são experiências humanas universais, e seu entendimento foi construído de acordo com cada período vivido pela humanidade, a cultura e o tipo de sociedade estabelecida. Segundo Araújo Vieira, 2004, a morte coincide com a interrupção definitiva da vida de um organismo, tendo um sentido único e individual, passado somente por aquele que morrer. Já o morrer corresponde a um processo que ocorre durante o decorrer da vida, várias vezes. A dignidade humana, os direitos à vida e à liberdade são direitos fundamentais ao indivíduo e estão previstos na Constituição Federal de 88, em seu artigo 1º, inciso 3º. Os avanços tecnológicos e científicos permitem o prolongamento da vida e, com isso, permite-se que se reflita sobre o prolongamento artificial da vida, ser uma opção válida, considerando o sofrimento da pessoa em questão e os quadros irreversíveis. A bioética e o princípio da não maleficência visam colocar o paciente em primeiro lugar e a sua segurança, além da justiça e da equidade, que se fundamenta em direito ao atendimento de suas necessidades de saúde, livres de preconceitos e distinções sociais. A morte digna nada mais é do que a capacidade do próprio paciente ser o protagonista quanto às determinações de seu tratamento e decisões de seu processo de morte. Para entendermos a morte digna, precisamos conhecer o conceito de eutanásia, de estanásia e ortotanásia. A eutanásia, também chamada de boa morte, ocorre quando o paciente portador de doença sem cura solicita ao médico que realize a antecipação de sua morte. No Brasil, a eutanásia é crime de homicídio, portanto ilegal. A distanásia, também chamada de má morte, corresponde ao prolongamento descomedido da vida de um paciente em estado crítico, pois isso aumenta o seu sofrimento. Fere o artigo 5º da Constituição, que proíbe tratamento desumano. A ortotanásia corresponde à morte realizada ao seu tempo, sem dar ao paciente o prolongamento desnecessário à vida. É permitida no Brasil desde 2006. A atuação do enfermeiro ao atendimento ao paciente terminal e sua família se dá através da comunicação, devendo esse profissional saber ouvir, observar e falar cautelosamente. Para Simonotti, 2004, é importante que se mantenha o paciente limpo, apesar de apresentar incontinência infecteriana, neutralizar odores desagradáveis, aspirar secreções brônquicas, controlar edemas periféricos e pulmonar, prevenir e cuidar das escaras, tão comuns em pacientes acamados, entre outros cuidados que podem ser demandados. Todo cuidado a ser prestado no pós-óbito é função da equipe de enfermagem. E segundo o artigo 19 do Código de Ética desses profissionais, eles têm de respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade de um ser humano, de todo o seu ciclo vital, inclusive nas situações de morte e pós-morte. Uma vez que identificado a proximidade com a fase final de vida, os pacientes devem ser mantidos em quartos individuais, onde familiares orientados sobre o processo possam ficar próximos. Visitas devem ser liberadas de acordo com o que foi estabelecido entre familiares e o desejo prévio do paciente. Diante da temática proposta e o tema escolhido, perda e pesar, trago como situação problema uma reportagem de jornal que se tornou muito comum durante a pandemia de Covid-19, que foi não poder se despedir de um ente querido ou amigo dignamente. As mudanças ocorridas em razão da pandemia trouxe à tona o crescente medo de morte e pela grande necessidade de compreender e lidar com os problemas de morte e do morrer. Além das perdas em massa em curto espaço de tempo, a dificuldade para a realização de rituais de despedida entre pessoas na iminência de morte e seus familiares, bem como de rituais funerários, podem dificultar a experiência de luto. Os rituais de despedida acontecem por meio de incentivo à comunicação familiar, definição de questões não resolvidas, a compartilhamento de bons momentos vividos juntos, agradecimentos e pedidos de perdão. Procedimentos de limpeza e preparação do corpo para homenagens fúnebres, que têm um significado importante para muitas culturas, não são recomendáveis, devido ao alto risco de transmissão póstuma da Covid-19. O cadáver deve ser recomendado em caixão a ser lacrado antes da entrega à família. Tais mudanças tendem a tornar ainda mais desafiador o processo de luto, sobretudo quando os familiares consideram que o falecido não recebeu o ritual funerário que merecia, ou mesmo quando não houve oportunidade de serem confortados. Segundo a psiquiatra suíça Elizabeth Roy, são 5 as fases do luto, que as pessoas enlutadas geralmente tendem a vivenciar após o diagnóstico de uma doença grave ou a morte de um ente querido. Negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Para Elizabeth, nem todas as pessoas irão vivenciar o seu luto de forma semelhante. Nosso luto é tão individual quanto nossas vidas. A primeira fase do luto, de acordo com a Elizabeth, é a negação. Quando uma pessoa recebe a notícia de que um ente querido morreu, sua primeira reação, na maioria das vezes, é dizer não, isso não é verdade.
A segunda fase é a raiva, ela pode ser direcionada para qualquer pessoa, inclusive a equipe de enfermagem. Na terceira fase é a barganha. Aqui o sujeito começa a suplicar a Deus, a fazer promessas e juramentos de que não fará mais as coisas como antes, de que tudo será diferente. A quarta fase é a depressão. Segundo Elizabeth Kessler, aponta que é muito importante se ter em mente uma depressão, que a depressão aqui não deve ser compreendida como estado patológico, que requer intervenção de medicamentos. A depressão, neste momento, deve ser compreendida como uma reação normal e apropriada após a morte de um ente querido. A quinta e última fase é a aceitação. Segundo Elizabeth Royce e Kessler, destaco que essa fase é caracterizada como aceitação por parte do enlutado da realidade. Ele passa a aceitar que seu ente querido não está mais entre ele, fisicamente, e que agora as coisas mudaram. A aceitação propicia que o sujeito passe a encarar a sua nova realidade e a dar significado a ela, na medida em que novas relações podem ser estabelecidas e que se possa aprender a viver sem a pessoa que se foi. O cuidado de enfermagem relacionado ao processo de perda e pesar diz respeito à humanização. O alívio do sofrimento, a compaixão pelo doente e seus familiares, o controle impecável dos sintomas e da dor, a busca pela autonomia e pela manutenção de uma vida ativa enquanto ela durar, esses são alguns dos princípios dos cuidados paliativos. A atuação da equipe de enfermagem frente à família e paciente durante o processo de morte, morrer, deve ser embasada na solidariedade, apoio, empatia, carinho, dedicação, amor, com uma comunicação clara e respeitando os princípios éticos que norteiam o cuidado de enfermagem, além da assistência técnica, sendo essencial oferecer apoio e consolo aos familiares. Morrer não é o fim.